Olá, Pastor Jefferson Hilário aqui, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, que diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, eu quero fazer alguns destaques aqui que são importantes para o nosso entendimento desse texto. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes. A próxima parte, ou a segunda parte, nós vamos compartilhar na próxima semana. Mas nessa primeira parte, eu quero destacar que tempestades repentinas no Mar da Galileia eram comuns. Os discípulos de Jesus, eles estavam familiarizados com esse tipo de tempestade. E esse é o segundo destaque que eu quero dar. Alguns dos discípulos que estavam ali no barco com Jesus eram homens experientes, eram pescadores experientes. Entre eles, Pedro, André e Tiago. Eles sabiam como lidar em situações como aquela. E eles estavam fazendo todo o esforço para realmente lidar com aquela situação. Em terceiro lugar, nós vemos Jesus, que estava realmente muito cansado, ele estava exausto. E ele cai no sono, e o sono era tão profundo devido ao seu cansaço que nem mesmo aquela tempestade pôde acordá-lo. O outro destaque que eu quero dar aqui é que as tempestades aquela tempestade era um elemento natural. Tanto a chuva, o vento como o mar eram elementos naturais. E diante de tudo isso, o que acontece? Esses discípulos experientes no mar, como Pedro, André e Tiago, são eles que chegam até Jesus e dizem: Mestre, nós vamos morrer. Eles é quem dizem para Jesus, que relatam para Jesus a iminência da morte. E a preocupação deles não era somente com que eles iriam morrer, mas que o próprio Jesus também poderia morrer naquela situação. Eles, então, no verso 38, eles destacam, né? Nós vamos morrer. Na versão que eu li aqui diz: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus então se levanta, no verso 39, se levanta, dá uma ordem para o mar e diz para que aquela tempestade cesse e o mar se acalme e tudo realmente acaba se acalmando. No verso 41, Jesus não, os discípulos, né, no verso 41, os discípulos dizem uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é esta a pergunta que nós devemos nos fazer. Quem é este a quem nós dirigimos nossas orações? Quem é este em quem nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé e a nossa própria vida? Este é Jesus, que aqui se apresenta para os discípulos como aquele que tem poder até mesmo sobre os elementos da natureza. Jesus se apresenta aqui para os discípulos como aquele para quem nada é impossível. Os discípulos ficam espantados e impressionados porque Jesus, eles estão vendo Jesus ali, eles estão vendo Jesus cansado, um homem cansado, como eles também se cansavam, mas este Jesus não era como eles. Este Jesus é aquele que tem poder e autoridade até mesmo sobre os elementos da natureza. Por quê? Porque ele se mostra aqui também como aquele que criou todas as coisas. E como o Criador de todas as coisas, ele tem poder, autoridade e domínio sobre tudo o que foi criado. E isso é o que impressiona
os discípulos. E é isso que deve também nos impressionar. Mas de uma forma não de espanto, no sentido de que nós vamos nos desesperar da vida, mas justamente pelo contrário, nós não precisamos nos desesperar da vida diante das coisas que acontecem, porque este Jesus tem domínio, inclusive, sobre as questões da natureza, sobre os elementos da natureza. Porque Ele é Deus, Jesus é Deus. Nós estamos confiando e depositando a nossa vida sobre aquele que tem domínio sobre todas as coisas, como eu já disse anteriormente. Você não está dependendo de um homem comum. Você não está dependendo de alguém que não pode fazer nada diante das intempéries da vida. Nessa caminhada cristã, você está dependendo do próprio Jesus. Este Jesus, não é como nós já meditamos no capítulo 13, por exemplo, aqui de Marcos, ele é quem diz, não vos perturbeis. Está lá em Marcos capítulo 13, você pode reler. Jesus disse para os seus discípulos, não vos perturbeis. E ele diz para nós também, não, que nós não devemos ou não precisamos nos perturbar, porque ele tem domínio, inclusive, sobre os elementos da natureza. Tudo que está ao seu redor está debaixo do domínio desse Jesus. Quem é este em quem nós confiamos? Quem é esse em quem nós depositamos a nossa fé? Quem é esse a quem nós estamos dirigindo nossas orações? Quem é esse que nós esperamos? Este é Jesus, para quem nada é impossível. Que o Senhor te abençoe e revigore a sua fé e a sua esperança nele mesmo.